Amém. Amém, queridos? Então, tenho uma boa notícia para você. O Senhor, Ele tem cuidado de nós. Amém? E eu quero compartilhar um texto, uma palavra com você. E essa palavra eu intitulei hoje como A Cura Está nas Suas Mãos. Quero trazer esse ensinamento e essa aplicação da palavra, dizendo que você tem nas mãos o poder para curar e você tem nas mãos o poder para matar também. Então, essas mãos que você olha agora, você vê aí, às vezes nós vemos as coisas fugindo do nosso controle, mas eu quero dizer para você, sim, Deus te deu poder, te deu autoridade para você determinar o destino da sua vida. Para isso você tem que conhecer a vontade e conhecer o próprio Senhor. Amém? O texto a qual eu vou ler com vocês está lá em Atos, no capítulo 28. Atos capítulo 28, Atos dos Apóstolos. E essa semana passada nós tivemos aí, na quarta-feira, a quarta Power, nós estamos fazendo a ministração sobre aproveitando as oportunidades. E eu estive ministrando nessa semana e na próxima quarta-feira será o último episódio aí da série Aproveitando as Oportunidades, tá? Então não perca. E já na outra semana temos já um novo tempo, uma nova série. Começamos hoje também o estudo sobre a carta de Romanos. E queridos, nós encerramos na quarta-feira os 31 dias de sabedoria. Nós vamos encerrar os devocionais da quarta-feira. E aí eu perguntei no outro culto, vocês gostariam que continuasse? O que vocês acham, né? O que vocês acham? A gente continua ou não continua, gente? Até o final do culto, então, dependendo da quantidade de pessoas que dizer se não continua o devocional, então nós vamos continuar. Se ninguém quiser que continue, então nós paramos o devocional, você acorda pela manhã, escolhe o texto onde você vai ler a sua Bíblia, tá bom? Mas se você quer que o devocional continue, você sinaliza para mim no comentário assim, eu quero o devocional, que nós, no final do culto, aí eu posso trazer uma boa notícia para você. Amém? Então, Atos capítulo 28. A cura está nas suas mãos. O texto começa assim no versículo 1. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e chovendo e fazendo frio, pois estava chovendo e fazendo frio, fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muita honra e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Amém? Glória a Deus por isso. Olha que história tremenda. Então, como eu citei, essa semana, na quarta-feira, eu havia ministrado e falado sobre o naufrágio. Paulo naufragou e ele que estava indo para Roma e estava ali prisioneiro, mas veio uma tempestade
afligiu aquele navio, mas Deus falou com Paulo. O Paulo foi usado de maneira ousada, e ali então o barco se perdeu, mas nenhuma vida se perdeu nesse naufrágio. E a sequência do texto diz que eles então chegaram, né? E eles chegaram com o navio destruído, mas eles desembarcaram exatamente na ilha de Malta. Querido, se você olhar no mapa e ver essa ilha, ela está no meio do nada. É um lugar paradisíaco, um lugar excepcional. Mas olha só o cuidado de Deus. Apesar da tempestade, Deus permite, né, e os conduz até um lugar onde eles possam estar seguros e possam ser salvos, né? Mas acontece algo interessante ali. E a princípio eles são bem recebidos, né? Eles, por passarem horas ali sendo afligidos pela tempestade, estão molhados. Diz o texto que estava chovendo ainda, diz que estava frio, e eles chegam naquele lugar e diz que eles são muito bem recebidos, tá? Mas Paulo, ele está então com aquela fogueira que já foi preparado para aquecê-los, e ele vai contribuir, vai ajudar. Então ali ele vai e uma cobra gruda na mão dele, enrola na mão dele, e aí começa um outro momento de aflição. E aqui eu quero, antes de iniciar mesmo o texto, falar a respeito dessa segunda onda, né? Hoje nós estamos vivendo o que estão nominando como a segunda onda de contaminação, de coisas assim do Covid e tudo mais. Ano passado nós tivemos restrições, nós cuidamos e tal, e quando achávamos que as coisas iam melhorar, veio novamente a segunda onda. E o apóstolo Paulo, ele vive a segunda onda. O apóstolo Paulo, ele acabou de sobreviver a uma tempestade, acabou de sobreviver a um naufrágio, e na sequência já, agora ele está lidando com uma serpente, que ele foi picado ali, né? Ou estava apenas enrolada na mão dele. Queridos, eu quero dizer que muitas pessoas, muitos cristãos, desistem do propósito de Deus após uma sequência de tempestade, naufrágio e picadas. Tem pessoas que não resistem. Pessoas que ela seja num relacionamento, ela tentou 1, 2, 3 vezes, não deu certo, ela já desiste. Às vezes é o ministério, ela tentou 1, 2, 3 vezes, ela desiste. Às vezes é investir na vida de alguém, às vezes é na família. Então por quê? Porque a segunda onda vem e aquilo abala a pessoa. E hoje nós vivemos um tempo onde que por algum momento, por algum tempo, temos sido bombardeados, vamos assim dizer, de mensagens, de palavra, de uma teologia da prosperidade. De uma teologia da prosperidade onde que eu meço alguém que é de Deus se ela é bem-sucedida. Existem pessoas que quando olham para alguém e ela não é prospera financeiramente, ou que ela tem alguma enfermidade, ou que ela tem problemas na vida dela, automaticamente se julga que aquela pessoa não é abençoada. Então nós vamos ver isso mais à frente. Mas olha só o que o apóstolo Paulo, ele diz a respeito da história dele com Deus, que ele viveu ali, a sua missão, né, o seu chamado. Então aqui eu poderia dizer que é uma comparação com a teologia da prosperidade e a teologia do sofrimento. Queridos, se nós pregarmos a respeito da teologia do sofrimento, as pessoas não suportam, não vão querer. A igreja vai esvaziar, porque as pessoas querem ouvir que tudo vai ficar bem e que nenhum mal vai chegar na sua tenda, né? Então a gente está acostumado ao quê? E o nosso coração, ele quer ouvir o quê? Ô queridão, tudo vai dar certo, no final tudo vai dar certo. Olha, praga nenhuma chegará na sua tenda, ou 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. E aí nós nos confortamos com essa mensagem. Mas quando essa mensagem não acontece, quando isso não acontece na nossa vida como a gente espera, então a gente acaba desanimando. Mas eu quero ler 2 textos aqui, onde Paulo ele diz a respeito do que aconteceu com ele. Primeiro está em Colossenses, no capítulo 1, versículo 24. E eu queria até pedir para alguém aí que está acompanhando, quando for dado uma referência, você digita aí essa referência, coloca o texto aí no comentário para ajudar, de repente, quem vem depois e quer ler o texto, tá bom? Colossenses capítulo 1, versículo 24 diz assim, Paulo dizendo, agora me alegro em meus sofrimentos por vocês
e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo, ele diz para a igreja: eu me alegro com os sofrimentos. Queridos, muitas pessoas, elas começam o sofrimento, às vezes acabou o gás, e ela já entra em desespero. Às vezes quebrou o carro, ela já está desesperada. Não é nem uma enfermidade, não é nem a morte de um ente querido, não. Às vezes coisas simples. Ela já entra em desespero. Paulo está falando: eu me alegro com o sofrimento. E não só mais isso, olha só em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 23. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. E eu quero ler esse texto aqui, uma sequência de alguns versículos, para você ver como que era a vida tranquila do apóstolo Paulo. Ele diz assim no versículo 23 do capítulo 11 de 2 Coríntios: trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos da cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigo dos falsos irmãos. Olha, querida, só uma pausa aqui para você. Ai, o irmão não me cumprimentou na igreja. Ai, o pastor não foi me visitar na pandemia. Ai, Paulo diz que ele sofreu o ataque dos de dentro da casa dele, dos gentios, dos falsos irmãos, de todo lugar. Irmãos, eu vou dizer para você, Paulo sofreu mais tipos de adversidade do que o próprio Jesus em todo o seu ministério. Jesus, ele sofreu mais no que diz respeito à crucificação, mas ele também foi açoitado, né? Paulo sofreu naufrágios. Jesus não sofreu naufrágio. Paulo foi muito mais em intensidade de sofrimento do que Jesus, mas a crucificação só Jesus suportaria. Agora, ele diz que sofreu tudo isso, e ainda ele conclui dizendo: trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Querido, quantas vezes a pessoa está incomodada, ela não consegue nem assistir o culto inteiro porque está com fome. E não é porque ela está passando fome, não, porque já faz 2 horas que ela não come nada. Diz aqui que ficou sem dormir. Ele fez isso, ele vai concluir: eu fiz isso por causa de vocês, por causa da igreja. E olha só algo que ele acrescenta: passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Olha isso aqui. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior. Olha só, além de sofrer as perseguições de tudo aquilo que vem sobre ele, sobre o corpo, de fora para dentro, ele diz que sofre uma pressão interior. Será que Paulo sofria de ansiedade? Será que era depressão? Mas ele fala o que é: a minha preocupação com todas as igrejas. A pressão interior de Paulo, eu poderia dizer que ele vivia talvez ansioso, preocupado, as mesmas coisas que eu e você sentimos quando alguma coisa não está bem. Como é que vai ser o futuro disso? Como é que estão as pessoas que eu amo? Paulo, ele diz: eu enfrento diariamente. Aí um dia você está preocupado, 2 dias você está preocupado, 3 dias está preocupado, você está perguntando: onde que está o Senhor? Me abandonou? E Deus não. Paulo diz: diariamente eu sofro uma pressão interior. Querido, seja bem-vindo à realidade da palavra de Deus. Se você se escandaliza, se você se assusta de saber que a Bíblia diz essas coisas, você não conhece a palavra de Deus, você não conhece Deus, porque essa é a verdade. Porque fuja de pregadores que só falam bênção e só falam aquilo que você quer ouvir e te esconde da realidade da vida. Por isso que muitos estão fracos no dia de hoje, porque jamais esperavam que poderiam sofrer como outras pessoas que não são cristãs sofrem. Pessoas que estão frustradas com o Senhor porque perdeu um ente querido e fica questionando: Deus, por quê? Onde está o Senhor? O Deus está no mesmo lugar de sempre, no trono, reinando em toda a sua glória. A única diferença é que nós não sabíamos daquilo que a palavra verdadeiramente diz. Essa é a teologia do sofrimento. Não posso trazer essa verdade
o tempo todo para a igreja, porque os irmãos não resistem. Nós não resistiremos à teologia do sofrimento. Então eu tenho que dizer para você, Deus é bom, Deus ele te ama, Deus ele vai te fazer prosperar. Mas querido, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não vejamos os frutos, nós continuaremos adorando, glorificando e servindo o nosso Senhor, porque Ele continua tendo controle sobre todas as coisas. O sofrimento não diminui a Deus e nem mede a fé do crente, mas gera aprovação e fortalecimento. Queridos, tem pessoas que nem passam por sofrimento, porque elas não suportariam um dia sequer se viesse algo sobre ele. E o que dizer a respeito de Jó? Que diante de toda aprovação, não negou a sua fé. Por isso nós vivemos em dias que vem a segunda onda, pode ser que venha a terceira onda. Mas eu quero dizer para você, Deus, Ele te fortalece. Deus, Ele te mantém de pé. Permaneça em nome de Jesus. Amém? Então, Paulo chega ali com todos aqueles outros prisioneiros e aquelas pessoas que eram os tripulantes daquele navio. E embora eles chegam num dia chuvoso e frio, se você pesquisar depois, você vai lá e pesquisa Ilha de Malta. Querido, é um paraíso. Um lugar deslumbrante. Só que eles chegaram nessa ilha na condição de prisioneiro. Na condição de prisioneiro. Eles não tinham a liberdade de ficar tantos dias eles quisessem. Eles não tinham a liberdade de ir à praia, de tomar um sol, porque eles eram prisioneiros. Sabe, queridos? Deus, Ele pode nos colocar, ou você pode estar num paraíso, mas se você for prisioneiro, você não consegue usufruir dos benefícios daquele lugar. Deus, Ele pode te colocar no melhor bairro. Ele pode te dar o melhor emprego. Você pode estar na melhor igreja, mas se no teu coração, se na tua alma você está aprisionado, você não vai conseguir desfrutar de nenhum benefício do lugar que você está inserido. E muitas vezes se a gente olhar, quem quer é um dos lugares mais desejados para se visitar no mundo turístico? Quem não deseja ir para Malta? Né? Mas você quer ir para lá e você quer tirar fotos, você quer desfrutar. Agora, quem vai como prisioneiro não consegue desfrutar de nada daquilo. Então, pessoas, elas podem estar em lugar maravilhoso. Tem pessoas que não conseguem permanecer em igreja nenhuma. E pode encontrar a igreja perfeita, mas ela não vai conseguir permanecer. Sabe por quê? Porque a prisão está dentro dela. Eles estavam na ilha de Malta, um lugar paradisíaco, mas eles eram prisioneiros, não tinham liberdade de ir e vir. Eles estavam ali por um período até que fossem chegasse um outro navio para eles irem para Roma, e onde então eles seriam julgados. Não importa se o lugar é um paraíso ou se nós estamos lá como prisioneiro. Tem pessoas, queridos, que são prisioneiros e têm uma família linda, maravilhosa, mas não conseguem desfrutar do benefício dessa família. Tem pessoas que têm um emprego bom, mas vivem murmurando, porque são prisioneiros na sua alma. Tem pessoas que não conseguem adorar o Senhor e não conseguem ser bênção na vida de outros irmãos, porque embora estão num lugar bom, não conseguem desfrutar daquele lugar. Amém? Ou misericórdia? Mas eles chegam, está chovendo, está frio, e os habitantes daquela ilha, diz o texto aqui, que os recebe de uma maneira muito boa. Versículo 2. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos, pois estava chovendo e fazia frio. Olha que interessante. Eles foram muito bem recebidos. Que coisa linda, chegou, fizeram a fogueira. Mas o interessante, querido, que quando a fogueira já estava pronta, tudo ali, quando Paulo ele vai ajudar. Paulo vai buscar gravetos, vai buscar madeira para fazer com que aquela fogueira não se apague. E quando ele está pegando ali os gravetos, diz que uma cobra agarra a mão dele. Deixa eu até te fazer uma pergunta. Já aconteceu de você tentando ajudar alguém ser picado, ser mordido? Paulo ele estava tentando ajudar. Paulo, ele, apesar de ele ser prisioneiro, aqueles que eram os guardas que os açoitavam, que os
tinham ameaçado de morte, estavam ali também sofrendo. E ele foi para ajudar pessoas que também precisavam da sua ajuda, mas no processo de ajudar, foi ferido. Talvez você foi ferido tentando ajudar alguém, mas que isso não pare, que isso não te impeça de viver os propósitos de Deus para a tua vida. Mas eu quero dizer que pior do que o veneno da víbora é o veneno do julgamento. Que as pessoas receberam eles muito bem, maravilhosamente bem, diz aqui o texto. Mas quando eles viram que Paulo ele foi afligido por aquela víbora. E há uma diferença de cobra, serpente e víbora, tá? Eu não vou aqui explicar, mas eu só vou dizer para você que quando fala víbora, é que é venenosa. Nem toda cobra, nem toda serpente é venenosa, mas toda víbora é venenosa. Então, quando ele diz aqui que é uma víbora, significa que ela tinha veneno e podia matar. E quando eles viram que Paulo tinha uma cobra enrolada ali no braço dele, imediatamente eles já mudaram a opinião deles a respeito daquele homem. E eles já disseram assim, espera aí, esse homem chegou aqui náufrago. E nem deu tempo do homem se recuperar, já veio uma serpente e garra no braço dele. A justiça de Deus está pesando a mão contra ele. E ali eles levantam o dedo para julgar. E aqui eu quero dizer, Deus ele nos deu poder para curar. E ele também, e nós também podemos matar as pessoas acusando elas. Eles não conheciam a Paulo, só sabiam que ele chegou ali como prisioneiro, que ele era um náufrago, mas baseado naquilo que acontece com ele, eles já julgam. Querido, nós olhamos as pessoas e sem as conhecer, nós as julgamos. Às vezes você vê uma pessoa numa situação difícil, num momento difícil, e você já a condena por toda a vida dela, por um momento que ela está vivendo ali de dificuldade. Sabe, querido, não julgue as pessoas pelos problemas que elas estão passando. Porque você não sabe se é castigo de Deus, se é prova ou tem propósito tudo isso que está acontecendo. No caso do apóstolo Paulo, tinha propósito. Deus tinha propósito naquilo que ele estava fazendo. Agora, a acusação, ela tem um efeito pior do que o veneno da víbora. E Apocalipse, João, ele escreve no capítulo 12, versículo 10, ele escreve assim: então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que o acusa diante do nosso Deus dia e noite. Querido, aqui está falando do futuro, aqui está falando do fim dos tempos, do fim dos dias. E o acusador aqui significa diabo. O diabo, diz aqui, é aquele que está diariamente diante de Deus nos acusando. Lembra de Jó? O diabo foi diante de Deus. E ele chegou lá e falou assim: viste o seu servo Jó? E acusou e chegou a questionar a fidelidade de Jó, ligando que a fidelidade de Jó, Jó só era fiel porque Jó tinha uma família abençoada, tinha bens, era próspero. E ele acusa dizendo: se o Senhor tirar tudo isso dele, ele vai te negar. Sabe que ele diariamente, talvez seja um diabo que está diante de Deus acusando, ou pode ser até mesmo alguém lá no seu trabalho falando mal de você. Pode ser alguém de dentro da igreja falando mal de você. É um diabo, porque o acusador é o diabo. E todo dia se levanta alguém que pode se levantar alguém para falar da tua vida. Mas sabe, o poder da acusação é terrível, ele pode matar reputações. É essa onda de cancelamento que se fala aí na internet, nos negócios e tal, mas eu quero dizer para você, o seu destino está nas suas mãos. O apóstolo Paulo, no versículo 5, ele tem uma atitude interessante. Quando aquela serpente grudou, diz que agarrou no braço dele, o que ele fez no versículo 5? O que diz o texto? Versículo 5. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mais mal nenhum. A reação do apóstolo Paulo é imediata. Talvez você percebe que não é uma ação desesperada, que ele sai correndo no meio do mato, ele pula na água, não.
Diz que ele sacudiu aquela cobra onde? Exatamente em cima do fogo. E se você ver os versículos anteriores, diz que quando ele foi pegar o graveto, aquela cobra justamente enrolou no braço dele porque estava fugindo do fogo. Mas ele que ele faz? Ele pega a cobra e lança no fogo. Ele não tem uma atitude desesperada, ele fez consciente, sabendo que aquilo não ia afetar a vida dele, porque ele sabia dos propósitos de Deus para a vida dele. Paulo, ele solta ali a serpente. Querido, a serpente, Satanás, o final, o destino dela é o fogo. A Bíblia fala lá em Apocalipse que o inferno será lançado no lago do fogo. Então, a serpente, o Satanás, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele está tentando fugir do fogo, que o destino dele é a morte, é ser exterminado. Mas o fim dele será aquilo que ele mais teme. Ele está tentando fugir do fogo, da ira de Deus, mas a hora dele vai chegar. Então, não fuja, seja crente, seja firme, e esteja perto do fogo, esteja perto do altar. Lembre-se, Deus é fogo consumidor. Não se afaste da presença de Deus. Se Satanás está te afligindo, lança ele no fogo. Submeta-se à poderosa mão de Deus e o diabo fugirá de vós. Agora tem gente que começa a sofrer aflição, corre para o meio do mato, foge da presença de Deus. Pessoas começam a se perder no vício, no pecado, fogem da presença de Deus. Não, foge para perto de Deus. Se lança no fogo, porque a serpente não resiste o calor da presença de Deus. Querido, toda pessoa que quando ela começa a se afastar da igreja, se afastar da presença de Deus, é porque ela está sendo vencida pelo pecado e Satanás está conseguindo manipular ela. Todo aquele que permanece e busca mais o Senhor, vai para a presença do Senhor, se lança na presença do Senhor, Satanás não aguenta e vai embora, vai fugir. Queima essa víbora nessa noite no nome de Jesus. Não tenha medo. Sabe, me faz lembrar alguém, outra pessoa extremamente que foi usada pelo Senhor, Moisés. Deus falou para Moisés: o que você tem na sua mão? E ele tinha o quê? Um cajado. E Deus fala para ele: lança desse cajado. Diz que quando ele lançou do cajado, o que virou aquele cajado? Uma serpente. Querido, tem milagres e coisas extraordinárias que vão acontecer na nossa vida apenas quando a gente largar a mão de algumas coisas que estão presas a nós. O apóstolo Paulo, ele se desvencilhou, ele se livrou daquela serpente. Moisés obedeceu a Deus e abriu mão do cajado. E Deus fez o milagre. Deus operou o milagre na vida desses dois. Amém? Agora, por que será que o apóstolo Paulo ele foi tão firme e não entrou em desespero? Porque ele tinha convicção daquilo que Deus tinha falado para ele. Ele tinha convicção do propósito de Deus para a vida dele. E para isso, né? Nós vamos voltar aqui um pouquinho o texto, quando nós vemos aqui no capítulo 27, quando versículo 23, capítulo 27, versículo 23. Diz assim, versículo 24. Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Paulo viu desse anjo do Senhor lá no meio da tempestade, no meio do mar, antes de naufragarem. Paulo, não tenha medo. Você vai a César. É necessário que você chegue perante César. E César estava em Roma. Então não era o naufrágio que ia acabar com a vida de Paulo. E nem uma serpente ia acabar, porque era necessário que ele chegasse a Roma.
Então ele se levanta sem medo, porque a palavra é essa, não tenha medo. E ele se levanta e transmite isso para as pessoas e fala, não tenham medo, porque eu ouvi de Deus e acredito que ele vai cumprir suas promessas. Pessoas que começam a pular do barco e começam a ficar com medo, é porque já não ouvem mais o que Deus está dizendo. Se você não ouve mais o que Deus está dizendo, você começa a fazer tudo o que você está vendo as pessoas fazerem. Mas se você tem uma direção, se você ouve de Deus, você não fica refém daquilo que os outros estão fazendo. Você segue caminhando em direção àquilo que Deus te diz para você fazer. Querido, no processo de descobrir o que Deus tinha para a minha vida no chamado, eu conheci várias pessoas que viviam olhando os outros e o que eles estavam fazendo e copiando o que eles estavam fazendo. E várias vezes eu ouvi as pessoas dizendo assim, vamos fazer assim porque é assim que funciona. Mas, querido, Deus ele me deu uma palavra. E Deus ele fala comigo. Então eu não tenho que fazer o que todos estão fazendo. Importa agradar a Deus e não a homens. E às vezes a missão que Deus tem para mim, querido, é uma missão aos olhos dos homens menor do que a de outros. Nem todo mundo vai ser reconhecido mundialmente. Talvez a minha missão seja como a de Estevão, ser um mártir, ser apedrejado e a partir da minha morte outras pessoas se inspirem a pregar o evangelho. Se eu olhar dessa maneira, eu vou ver que Estevão então era um homem frustrado. Ele mal foi levantado como diácono pelos apóstolos, ele foi apedrejado e morreu, um fracassado não. Foi o primeiro e foi a partir daí que o movimento de evangelização do mundo começou. Porque ele cumpriu o propósito de Deus para a vida dele. Sabe qual era o propósito dele? Morrer. E ele não morreu como um covarde. Ai meu Deus, não. Ele morreu olhando para o céu e vendo que havia um trono e Jesus estava de pé do lado desse trono. Querido, quando você tem convicção da vontade de Deus para a sua vida e para onde Ele está te direcionando, nada te abala, não é tempestade, não é víbora, não é traições, não é enfermidade, porque nós andamos e seguimos firmes e constantes em direção ao alvo que Cristo estabeleceu para mim e para você. Creia nessa palavra. O que é que Deus tem te dito? Permaneça na palavra do Senhor. Paulo, ele sabia. E às vezes Deus nos coloca em situações. E Ele mesmo nos tira dessas situações. E o interessante é que essas pessoas que estão observando, eles chegam, faz uma fogueira quentinha. Quando vê a víbora, fala assim, esse homem aí, a mão de Deus está pesando sobre ele. E aí eles esperam. Interessante, querido, que ninguém se levanta para ajudar. Mas eles ficam observando. Tem gente que vem, chega na igreja, chega dentro da sua casa, chega no seu serviço, fica te observando. Tá bênção, né? Bênção. Tem bastante gente, tá batendo a meta. Trocou de carro, pintou a casa. É bênção, faz uma fogueira, te trata bem. Aí começa a vir a dificuldade. Vem uma traição, bate o carro, fez alguma coisa errada no serviço. Aí as pessoas já ficam olhando, está em pecado. Eu achava que tinha alguma coisa errada nisso aí mesmo. E fica julgando. Mas não se promove, não chega lá e não fala, olha irmão, olha o que eu posso ajudar, o que eu posso servir, olha, está precisando de alguma... Não, fica lá, olha, sabe tudo que está certo, sabe tudo que está errado. É gente que não acrescenta na tua vida em nada. E diz que eles olharam, e quando eles viram, e ele diz que esperaram, eles tiveram a frieza, queridos. Olha só no capítulo 28, o versículo 4. Melhor, versículo 6. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. E eles ficam, agora não vai dar não, agora não vai aguentar não. Vai dar para trás, não vai resistir. Aí quando eles viram que Paulo não morreu, eles passaram a endeusá-lo. Querido, você sabe, você conhece muitas pessoas assim. E às vezes você nem sabe que essas pessoas estão ao teu redor. Mas tem pessoas que hoje estão batendo
dando tapinha nas tuas costas, curtindo as fotos da sua prosperidade. Que legal, olha, eu sempre torci por você, mas no momento que você estava lá ralando, que você estava passando por dificuldade, essas pessoas estavam lá assim, eu acho que não vai aguentar não. E eu sei, querido, eu conheço pessoas que estão do meu lado, mas já conspiraram contra mim, eu sei. Que estão do meu lado, mas já conspiraram, já desejaram mal, ou pensou que estava a um fiozinho de abandonar se a coisa desse errada. Mas toda vez que dá certo, vai se aproximar mais pessoas, e toda vez que coisas derem errado na sua vida, os verdadeiros permanecem e outros vão embora. E você tem que estar firme com o Senhor. Porque tem pessoas que, apesar de tudo, estão torcendo por você. Deus tem colocado homens e mulheres que têm torcido por você, que têm orado por você. Querido, e para concluir aqui essa mensagem nessa noite, o abrir mão dos embaraços, de ouvir Deus e permanecer firme mesmo diante das adversidades, tem aqui pelo menos 4 consequências que eu quero deixar aqui para você antes de encerrar. Que é o que vem a seguir. Diz que aquela multidão, não fala multidão, mas aquelas pessoas que observavam toda a cena e não se moveram para ajudá-lo, passaram a endeusá-lo. Mas diz aqui no versículo 7, próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Ele nos recebeu e nos hospedou. Querido, mesmo em momentos de prisão, mesmo em momentos de naufrágio, mesmo em momentos de picadas, mesmo em momentos de embaraço, mesmo em momentos onde pessoas esperam que a gente morra, quando nós permanecemos firmes na presença do Senhor, Ele levanta pessoas para cuidar de você. Ele levanta pessoas que verdadeiramente estão dispostas a ajudar. Deus, Ele levanta pessoas para te sustentar no seu ministério. Ele levanta pessoas para sustentar dentro da sua casa. Ele levanta pessoas dentro do seu trabalho. Ele levanta pessoas na escola, porque Deus honra aqueles que permanecem fiéis com Ele. E eu quero te dar 3 exemplos particulares aqui que nós vivemos isso. Eu já contei isso algumas vezes na igreja, mas eu quero dizer para você, no momento, irmão, que eu passava por um momento difícil da minha vida, que eu estava tendo crise de ansiedade, que eu achava, e quem já passou por isso, Deus levantou um homem, Dr. Ayrton, que era um cliente meu, e ele falou assim: Ednei, o dia que você precisar de uma consulta, de um cardiologista, de um médico, você liga para mim que eu vou te atender. Querido, eu não tenho convênio médico, eu não tenho esse suporte. E nesse dia que eu estava passando mal, que eu estava ansioso, minha esposa fala para mim: liga para o Dr. Ayrton. E eu meio constrangido, porque, poxa vida, mas ele falou, talvez ele falou da boca para fora. Mas eu liguei para o Dr. Ayrton, falei: doutor, eu preciso de uma consulta. Ele imediatamente falou: Ednei, veio tal dia aqui no meu consultório. Quando eu cheguei lá, eu descobri, querido, que ele tinha fechado o consultório só para me atender a minha esposa. Assim como esse homem que era o principal da ilha. O principal, como se fosse um governador daquele lugar, ou se fosse como um homem rico, Deus levantou esse homem para abrigar por 3 dias e tirar eles da fogueira, tirar eles do frio e colocou numa casa aconchegante. Deus levantou um médico que muitos anos aí, um cirurgião, para me consultar um dia lá. E eu me senti muito cuidado, amado pelo Senhor. Já uma outra história também que os irmãos conhecem, um outro momento, que nós ministrávamos a vida de várias pessoas, a gente tinha um seminário na igreja, a gente abraçava, a gente orava, a gente trabalhando, e Deus levanta um homem, Dr. Leandro, que veio na igreja, não congrega conosco. Ele é de uma outra denominação. E ele veio e falou assim: pastor, vocês têm dentista? E eu falei assim: não. Agora vocês têm. Deus falou para mim que é para mim tratar você e toda a sua casa, tudo que vocês precisarem. Queridos, e já há quantos anos? 3 ou 4 anos, queridos, que eu
a minha esposa e os meus 2 filhos somos atendidos como reis no consultório. Nunca tivemos que pagar nada e somos atendidos como pessoas, príncipes, reis e rainhas. Ele fecha o consultório para nos atender toda vez que a gente vai lá. Isso nos deixa constrangidos, sabe por quê? Porque no dia da pressão, quando você resiste, Deus ele levanta pessoas para cuidar de você. Querido, e para te dar mais um testemunho. E hoje nós estamos vivendo um momento muito difícil. E os irmãos, quem está perto sabe, minha sogra ainda segue internada na UTI, entubada e lá com cuidados especiais, ainda em estado grave. E nós estamos orando e crendo no agir de Deus na vida dela. Mas como é angustiante você ter alguém tão querido como uma mãe no hospital e você não pode ter acesso, você não pode visitar, você não pode nada, você fica uma vez por dia, você recebe um boletim de qualquer situação. Querido, mas de uma maneira tremenda, como aconteceu aqui. Deus levanta aqui mais um Públio, vários deles. Queridos, enquanto ela está lá internada, Deus levantou enfermeiro, Deus levantou farmacêutico, Deus levantou médico, que a gente tem recebido notícia, diagnóstico, até os remédios que ela está tomando a gente sabe. E pessoas têm mandado mensagem, olha, eu fui lá, eu orei por ela, eu dei palavras de bênção para ela, eu ungi ela, a sua mãe, tem falado isso para pastores, porque Deus levanta pessoas especiais, pessoas diretamente do coração de Deus, para te confortar, te consolar no momento que você mais precisa. Como é que eu faço, pastor, para viver isso? Não ceda, não desista no meio da tempestade, não fuja diante do naufrágio, permaneça firme com o Senhor, que Ele vai te honrar. Então a primeira consequência aqui é que Deus aproxima pessoas que estão dispostas a ajudar. No versículo 7, assim levantou esse homem. Versículo 2, ou melhor, versículo 8. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Aqui é interessante que você vê um relato detalhado, primeiro da condição de Paulo, que a serpente lá, que a víbora grudou do braço dele, e ele falou que eles esperavam que ele inchasse e que depois ele morresse. Quer dizer, ele deu um diagnóstico médico de um efeito de uma picada de cobra. E agora ele diz aqui que o pai do homem que estava recebendo estava com febre e disenteria. Por que ele sabia tudo isso? Porque ele era médico. É Lucas que está escrevendo e Lucas estava com Paulo. Querido, olha só que interessante, e eu quero trazer um outro entendimento para você. Lucas, que era quem caminhava com Paulo ali, que muitas vezes escrevia para ele, cuidava da saúde de Paulo, que era parceiro com Paulo, passou por naufrágio, passou por também muitas perseguições como Paulo. E às vezes nós não valorizamos as pessoas que caminham do nosso lado e sofrem junto conosco. Lucas, ele estava lá, ele presenciou aquilo tudo. Mas o que eu quero destacar aqui, querido, que Paulo achou, agora eu vou descansar. Mas ele encontrou um homem doente naquela casa. E ele foi lá e colocou as mãos, e aquele homem foi curado. Aí eu te pergunto, a ilha de Malta é ali no meio do nada. Será que Deus não moveu tudo isso para curar e fazer a obra naquele lugar? E às vezes a gente é tão egoísta, que a gente está tão preocupado com o que está acontecendo com a gente, que a gente não para pensar que Deus talvez ele nos move para lugares para que pessoas sejam tocadas. E eu quero testemunhar para vocês que assim que nós começamos a igreja, assim que nós começamos a nos reunir como igreja multiforme, no nosso primeiro ano de ministério, Deus nos deu o presente, a oportunidade de irmos a Portugal pregar o evangelho, dar aula lá na missão. E como eu tinha pregações agendadas, como eu ia em alguns lugares, a minha expectativa era pregar o evangelho e ver pessoas se convertendo naquele lugar. E passei 15 dias, foram 15 dias, pregando em igrejas, dando aula na missão, mas não tive nenhuma experiência de pregar o evangelho para alguém aceitar Jesus. Eu não gerei nenhum filho no outro continente. Era a minha oportunidade. Até que nós fomos fazer um evangelismo no bairro comunista lá em Portugal. E nós passamos o dia todo e as pessoas nem davam bola para a gente, nem conheciam, nem queriam saber quem era Jesus.
E eu estava até desanimado, sentado já no banco da praça, e era vésperas de eu voltar para o Brasil, quando chega um camarada, ele encosta o carro, aparentemente ele está esperando alguém. Quando eu vou conversar com ele, para te adiantar o assunto, prego o evangelho para ele. Ele não cria, ele era ateu, ele não cria em Cristo. E ele entregou a vida dele para Jesus naquele lugar. E eu fiquei pensando depois, será que Deus moveu toda essa viagem, todos os custos, vendemos muita pizza na igreja para pagar as passagens para a gente ir para aquele lugar? Será que Deus não moveu tudo isso só para que aquele homem se convertesse ao Senhor Jesus? Me lembro também de uma outra viagem missionária que como igreja nós fizemos, a Igreja Multiforme, nós fomos para a Argentina. Eu nem lembro que ano que foi. Nós fomos para a Argentina, nossos irmãos que estão aí, lembra a Patrícia, né? Nós fomos lá, um frio danado, divisa com a Bolívia. Levantamos recursos, pagamos um alto valor para chegar lá e tudo mais, com a expectativa de viver coisas tremendas. Tínhamos um irmão que nos recebeu lá, já tinha uma igreja, até ele abriu uma igreja multiforme antes da gente chegar naquele lugar. Nós fomos com o planejamento que as coisas iam acontecer, que iam mover coisas tremendas. Mas quando nós orávamos, ainda aqui no Brasil, Deus nos deu uma palavra de oração. Ele nos mostrou uma mulher. Uma mulher. Nós passamos esses dias todos lá também, se não me engano, foram 15 dias, evangelizando, indo fazendo coisas, e a gente não tinha muito sucesso naquilo que a gente fazia. Mas um dia, num culto que a gente fez no salão que o irmão tinha alugado lá, uma mulher entregou a vida dela para Jesus. E mais uma vez Deus mostra para nós que Ele pode mover céus e terras por uma alma. Deus, Ele pode mandar pessoas de vários lugares, como uma vez Ele fez com o pastor chileno. Como um homem que veio do Chile numa viagem e numa situação, ele falou assim, hoje eu entendo porque Deus me trouxe no Brasil. Era para falar, porque eu tinha uma palavra para vocês. Deus talvez está movendo na tua vida coisas, situações, e você está olhando para dentro de você, só vendo seus problemas, e você não está percebendo que tem pessoas ao seu redor que podem ser salvas através de você e da sua atitude. Então não seja egoísta achando que tudo gira em torno de você, mas que Deus Ele quer te usar, porque as tuas mãos têm poder para curar. A cura está nas tuas mãos. Ou você fica segurando a serpente. Paulo não se deixou envenenar pelo veneno da serpente, nem pela acusação daquelas pessoas, porque ele sabia que Deus tinha um propósito maior para a vida dele. Então, ele curou aquele homem. E eu lembro de mais uma história, quando eu ainda missionário na Jocum, uma equipe foi para o Iraque fazer um trabalho evangelístico. O Iraque tinha dado uma pausa na guerra, e os missionários aproveitaram essa brecha para fazer trabalho missionário com futebol, com as crianças, com as mulheres, as meninas iam fazer massagem, maquiagem e tudo mais. Mas quando nós levantamos muita grana, querido, muita grana, para levar aqueles 11 missionários para o Iraque. Mas quando eles chegaram no Iraque, voltou a guerra. E eles ficaram naqueles lugares por 30 dias e sem poder sair de casa porque estava tudo fechado e correndo risco de ser bombardeado. E aí eles frustrados de lá, a gente frustrado aqui do Brasil porque tinha levantado recurso e a gente esperava viver grandes coisas. E um dia eles conseguiram um tradutor, alguém que pudesse levar eles no lugar, pelo menos para eles conhecer e fazer uma caminhada de oração. E eles foram então, um tradutor lá meio maluco, né, um guia, foi com eles mesmo correndo risco de vida, e eles chegaram num lugar onde na época, onde Saddam Hussein já usava aquele lugar para desfilar o seu exército, para matar pessoas, e eles chegando naquele lugar, eles foram fazer uma caminhada de oração. E o questionamento era, Senhor, por que o Senhor nos trouxe para esse lugar? Senhor, nós gastamos muito dinheiro. Senhor, pessoas investiram alto. Nós preparamos estratégias, nós compramos camisa da seleção brasileira, bola, tudo para a gente fazer. E fazer coisas aqui em nome do Senhor. Mas está chegando o dia da gente ir embora, Senhor, e não está fluindo, não tem nada. O que está acontecendo? Então eles oraram nesse sentido. E quando eles se reuniram para orar novamente, para compartilhar o que Deus tinha falado no coração, eles começaram a conversar. E alguém falou assim, sabe esse lugar que nós estamos? É o Iraque. Sabe essa região aqui, qual é a região da Bíblia? Daí eu falei, não, essa aqui é a região onde acredita-se que estava o Jardim do Éden. Essa é a região onde muitos personagens bíblicos andaram por aqui.
Esse lugar é onde o povo de Deus já caminhou e Deus foi glorificado. Outra pessoa falou assim, Deus nos trouxe aqui para que o nome dele fosse adorado. Porque são centenas e milhares de anos que o nome de Deus não é glorificado nesse lugar. E ali eles fizeram um momento de adoração, queridos. E eles compreenderam que Deus moveu centenas de milhares de dólares, moveu famílias, colocou eles em risco, apenas para que eles chegassem naquele lugar e eles louvassem e adorassem o nome de Deus. Talvez Deus ele vai causar um rebuliço na tua vida para que você ganhe uma pessoa. Talvez Deus vai causar um rebuliço na tua vida para te livrar de algo que poderia acontecer em outro lugar. Talvez Deus vai causar um rebuliço na tua vida apenas para que você glorifique a Ele, independente de qual seja a situação. Então, a segunda consequência, a primeira é, Deus aproxima pessoas que estão dispostas a ajudar. A segunda é, Deus faz coisas absurdas só para salvar uma pessoa. Talvez Ele moveu coisas absurdas na vida de outras pessoas, apenas para salvar você. E no versículo 9, já para encerrar. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Queridos, diz que os outros vieram depois que Paulo cura aquele homem que está enfermo. Tem milagres que só vão acontecer na nossa vida quando a gente toma a iniciativa de dar o primeiro passo. E tem pessoas que só vão caminhar com você, só vão acreditar em você quando eles começarem a ver Deus te usando. Quando eu entendi de Deus que era para mim ser missionário, muitas pessoas duvidaram, muitas pessoas criticaram, muitas pessoas falaram mal. Talvez pessoas que criticaram a escolha que você fez no relacionamento, no casamento. Talvez pessoas estão criticando você pela tua escolha de profissão, talvez pelo teu ministério. Calma teu coração. Quando Deus começar a mostrar, quando os frutos começarem a vir, os mesmos que antes te não davam crédito, vão começar a te procurar para que você imponha a mão sobre eles para que eles sejam curados também. Porque o poder e a cura estão nas tuas mãos. E, para encerrar no versículo 10, eles nos prestaram muitas honras e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Queridos, eles chegaram nessa ilha sem nada. O navio foi perdido. Todo o suprimento que estava no navio foi perdido, foi lançado no mar. E eles tinham uma viagem longa até Roma ainda. Mas diz aqui que eles foram honrados e eles receberam todo o suprimento necessário para a viagem. Eu quero falar que Deus é aquele que honra e é aquele que dá provisão. Quando nós permanecemos firmes no Senhor, no tempo oportuno, Ele vai te honrar. E a honra aqui é o elogio. A honra é o reconhecimento. E a Bíblia fala, honra quem tem honra. Às vezes, querido, uma palavra de elogio tem um efeito maior do que uma oferta, do que um dinheiro. É reconhecer o esforço daquela pessoa. E eles foram reconhecidos, eles chegaram como criminosos e saíram como heróis. Talvez você está começando agora e as pessoas não estão dando crédito naquilo que você está fazendo porque você está caminhando na direção de Deus. Mas tenha paciência, na hora certa, Deus vai te honrar. E a outra coisa aqui é a provisão. Queridos, eles chegaram lá náufragos. E eles saíram com o navio, com todo o suprimento necessário para chegar onde eles precisavam chegar. Deus é teu provedor. Não importa que para chegar onde você chegou e para fazer a vontade de Deus, você tenha perdido muita coisa. Mas o Senhor é aquele que vai te honrar, é aquele que vai dar provisão para você chegar até onde Ele disse que você tem que chegar. E a palavra de Deus era o seguinte, você vai até Roma, você chegará diante de César. E assim Deus honrou a palavra dele. E Deus honra a palavra dele até os dias de hoje. Amém? E eu quero encerrar isso dizendo assim. Você tem poder de curar nas tuas mãos. Ou você pode usar as tuas mãos para matar, acusando, apontando, julgando a vida das pessoas. Ou você pode usar as tuas mãos
para se livrar de tudo aquilo que está te prendendo, você colocar as mãos sobre aqueles que necessitam e abençoar a vida deles. Então o poder de cura está nas tuas mãos. Abra a mão de tudo aquilo que está enroscado. Lança no fogo tudo isso que te prende, para você usar as mãos livres, para você poder abençoar e poder receber aquilo que Deus tem para a tua vida. As mãos foram amarradas ali pelas serpentes, que ela foi agarrada. Quando ele desvencilhou, a mão dele está livre para abençoar. E a mão dele está livre para receber a honra e a provisão. Então, se você estiver amarrado, se você estiver prisioneiro, você não consegue nem abençoar ninguém e você não consegue nem receber o que Deus tem para a tua vida. Por isso, a cura está nas tuas mãos. Ou você usa a tua mão e é um servo do acusador, ou você usa a tua mão, para ser um servo de Deus, aquele que cura e restaura. E eu quero te convidar nesses dias para ser um servo de Deus, que vai abençoar e curar a vida daqueles que precisam. E não importa se vai haver naufrágio, se vai haver serpente, opositores que vão contra a tua vida, acusadores, pessoas que não acreditam em você. Não desista por isso. Permaneça firme. Deus é aquele que sabe te honrar e sabe prover aquilo que você precisa. Amém? Por isso que eu quero orar com você. E eu quero te convidar a abrir as tuas mãos. E essas mãos que Deus ele te usa, ele te dá poder para curar. Que você possa estender ela diante de Deus nessa noite. E apresentar e abrir mão. Falar, Senhor, eu quero lançar no fogo todo o pecado, todo o embaraço da minha vida, Senhor. Eu quero que o Senhor use as minhas mãos para curar. E eu quero ter as mãos livres para receber aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Amém? Tem pessoas que não estão conseguindo receber de Deus, porque estão com a mão ocupada. E até esses dias eu vi achei é engraçado, mas é interessante, que na África homens caçam macaco. O que eles fazem? Eles vão naqueles cupinzeiros, né, de barro que tem no meio do, né, no espaço, e eles fazem um buraco pequeno e lançam uma isca dentro desse buraco. Aí o macaco vem, ele enfia a mão no buraco para pegar aquele alimento, aquela isca que está lá dentro. E quando ele vai puxar a mão, ele não consegue tirar a mão do buraco, porque ele está com a mão, tem uma comida, uma fruta lá. Então o macaco ele põe a mão, só que ele não consegue tirar a mão. Só tem um jeito dele tirar a mão do buraco, se ele soltar aquela fruta, aquela isca que tem lá dentro. Só que o macaco ele é tão obstinado para ter aquilo que está lá dentro, que ele fica preso. E ele não conseguindo soltar, aí vem o homem e o prende, e o mata e o come. Querido, tem muita gente que está aprisionado, está morrendo, porque não tem coragem de soltar a mão para que possa ser livre. Abra a tua mão. Seja bênção na vida de alguém. Esteja preparado para receber da parte do Senhor. Amém? Vamos orar antes de encerrar e logo mais nós vamos apresentar aqui quem foi o ganhador do kit Eu Sou Multi. Amém? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra tremenda, Senhor, e maravilhosa. O Senhor é o Deus todo-poderoso, Senhor. O Senhor é o Deus que cura. E muitas vezes, Senhor, nós não entendemos os caminhos, os meios, os processos do Senhor. Muitas vezes nós não entendemos o porquê dos naufrágios, nós não entendemos o porquê das tempestades, nós não entendemos o porquê dos açoites, nós não entendemos porquê nós passamos as dificuldades, nós não entendemos porquê muitas vezes a praga chega na nossa casa, nós não entendemos, Senhor, porquê as víboras estão ao nosso redor tentando tirar a nossa vida, nós não entendemos as traições, nós não entendemos muita coisa, Senhor, mas uma coisa, Senhor, nós fazemos nessa noite, nos alegramos nos sofrimentos para que o seu nome seja glorificado, Senhor. Pai, nessa noite, Senhor, nós não queremos entender, nós só queremos reconhecer que o Senhor tem controle de todas as coisas. Talvez todo esse sofrimento seja para que alguém seja alcançado. Talvez todo esse sofrimento seja, Senhor, para que nós venhamos a aprender e crescer. Eu não sei, Senhor, mas o Senhor nunca nos deixa desamparados, Senhor. E os teus propósitos sempre se cumprem na nossa vida se nós permanecemos com o coração voltado para ti, Senhor. Por isso eu oro sobre a vida de cada um desses que me ouve nessa noite, Senhor. Que nenhum dos teus propósitos, Senhor, se frustrem na vida dos
teus filhos, ó Senhor, mas que eles permaneçam firmes, independente de tempestade, independente de naufrágio, independente de traições, independente de acusações, independente de inveja, Senhor. Que eles permaneçam firmes, ó Senhor, caminhando em direção àquilo que o Senhor estabeleceu para eles, ó Pai, para que no momento oportuno eles sejam usados, eles sejam honrados e eles sejam, Pai, abastecidos, eles sejam supridos, ó Pai, por amor do Teu nome e pelo Teu poder que não nos deixa, Senhor, sem resposta. Por isso, Senhor, aguça, Senhor, o desejo no coração de cada um, de buscar a Tua face, de buscar a Tua presença, de clamar a Ti todos os dias, ó Senhor. Que nós tenhamos o costume de todos os dias ao acordar, possamos nos apegar à Tua palavra e saber, ó Pai, que mesmo diante do sofrimento, o Senhor continua sendo Deus. E os teus propósitos ainda valem para as nossas vidas, ó Senhor. Pai, não importa, Senhor, porque da mesma maneira que muitas vezes muita coisa se move para que uma vida seja salva, e eu sei que o Senhor já se moveu na vida de muitas outras pessoas para que eu fosse favorecido também. Senhor, abençoa todos aqueles, ó Pai, que estão ao nosso redor querendo o nosso bem, acreditando, Senhor, em nós, ó Pai. Pai, e afaste toda a víbora, Senhor, que tem fugido do fogo, Senhor. E eu peço, lance-as no fogo mesmo, Senhor, para que sejam exterminadas, ó Senhor, e seja liberado o nosso caminho, no nome de Jesus. Amém. Estenda aí, estenda agora, abra as tuas mãos para receber. Deus, Ele vai te usar para abençoar durante a semana. Não tem nada que te prende mais aí. Então abre a mão para receber do Senhor. Deus, é hora abençoando a vida de cada um desses, ó Pai, que até agora estiveram conectados conosco, ouvindo a palavra. Senhor, honra os teus filhos, abençoa, cuida, Senhor, e tira todo o embaraço da vida deles, ó Senhor. Pai, fortalece o teu povo, Senhor. Não importa se é dia 30, dia 31, se é dia 1º, não importa o que vai acontecer. Permanecemos firmes no Senhor, crendo que a tua palavra, Senhor, tem poder e que o que o Senhor nos disse, Senhor, se cumprirá no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja, e só aquele que recebe digita aí amém. Amém. Deus te abençoe e até terça-feira no Multicasa Online, quarta-feira no culto e toda a programação da Igreja Multiforme. Deus abençoe.